De beca com a Jesus, de beca com a Jesus, de beca com a Jesus. Sou Domingas, sou de Angola, da África, da província do Kwanza Norte, onde eu nasci. De beca com a Jesus, de beca com a Jesus, emengue mone. Tive a graça de ter uma mãe que desde pequena me ensinou a conhecer Deus, Jesus e Maria. E ela não tinha nada para nos dar, tinha muitas dificuldades. Mas ela tinha algo que sempre ela nos transmitia, que era confiar em Deus e a confiar em Maria. Que Maria podia ser, já que ela não podia ser a mãe que nós queríamos que fosse, porque ela não tinha as coisas para nos dar, mas que Maria podia nos dar o que era mais importante, que era nos levar a conhecer Jesus. E assim fui crescendo. Até que me tornei jovem adulta, comecei a me integrar em muitos movimentos cristãos. Até que comecei a fazer um trabalho missionário e me encontrei com a guerra. Nós tivemos no nosso país 40 anos de guerra. Os primeiros 40 anos de guerra tiveram uma paralisação em 91, assinou-se os acordos de Bicesse. Esses acordos de paz que foram assinados deram uma alegria muito grande ao povo angolano, porque os partidos se juntaram e nós conseguimos visitar uns aos outros e a guerra parou. E tivemos então a primeira vez as eleições em 92. As eleições foram em setembro. E eu cheguei antes das eleições e fui destinada para uma missão. E nessa missão eu fui trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Em outubro, lá onde eu estava, a guerra recomeçou. Mas nós nunca pensamos que a guerra ia tomar a percussão que tomou. Pensamos que era uma coisa passageira, já que já tínhamos paz. E a guerra continuou, a ponto de nós ficarmos ali isolados, fechadas, sem poder sair dali. E eu já era líder de muitas crianças, sempre trabalhei muito com crianças, jovens, adolescentes. E ganhamos um amor entre nós, entre as crianças daquela terra e nós, que era muito forte. Quando chegou na altura de começar a guerra, os pais começaram a ver que a situação ia ficar muito perigosa. Diziam às crianças para saírem, né, para fugir. As crianças diziam não. Se a tia Domingas ficar aqui, nós não saímos. Queremos ficar com ela. E no dia 22 de fevereiro veio o outro partido, que era o partido que estava a governar o país. Então aí foi um caos. Morreu muita gente, desapareceu muita gente. Então, quando eles vieram, começaram a perseguir fundamentalmente as crianças e os adolescentes e os jovens. Aqueles que ficaram lá por minha causa começaram a ser perseguidos, a ser raptados, a serem levados. Até hoje tem crianças que a gente não sabe onde é que foram. Isso acabou com a minha vida. Fiquei com sentimento de culpa. Essa situação, dessa segunda fase do nosso conflito, perdurou até 2002, quando assinamos então os acordos de paz, que nos permitiu ter a paz que temos hoje. Depois eu fiquei muito deprimida e as pessoas que viviam comigo tiveram que me tirar daquele sítio e colocar-me em outro lugar, porque eu já não dormia, já não comia, já estava num estado de depressão muito profunda. Mas aí piorou tudo, porque
eu sentia uma grande angústia, porque eu pensava que se eu tivesse saído primeiro, as crianças teriam saído todas e muitas delas não teriam desaparecido, não teriam sofrido os traumas que sofreram. Depois eu fui para Luanda e aí eu comecei a ter um sentimento de perseguição, sentimento de angústia, comecei a ter medo, porque eu tinha feito muitas coisas. Eu afrontava os soldados, eu afrontava as pessoas que mexiam com as crianças, e quando eu cheguei em Luanda eu comecei a ter medo. E o medo me sufocava e eu ficava numa angústia que eu não sabia como fazer. Então, ficava muito irritada, gritava com todos, não tinha paciência para nada e eu tornei-me uma pessoa insuportável, para dizer a verdade. E eu buscava a paz em mim, eu fiquei sem paz mais interior, não tinha paz. Encontrei uma forma de, se calhar, de calar o que eu sentia dentro de mim no trabalho. Comecei a trabalhar e o trabalho que eu fazia era quê? Tentar arranjar fundos para construir escolas para crianças, que era para calar aquela angústia que eu tinha dentro de mim de não ter feito nada por aquelas crianças. E isso levava-me que eu gastasse muita energia, muito tempo, e muitas vezes eu procurava ser compreendida pelas pessoas e não conseguia. Eu vivia uma vida muito estressada, muito agitada. Eu não conseguia me reencontrar. Como eu sempre buscava paz interiormente, eu escrevi uma vez um e-mail. Naquelas perguntas que o Trigueirinho responde, eu perguntava se eu não tenho paz, eu grito sempre com as pessoas, e eu quero ter paz, eu quero ser calma, eu quero dormir melhor, eu quero ter uma vida de paz em mim, porque eu preciso de transmitir paz para as pessoas que lidam comigo, fundamentalmente para as crianças. Quando eu mandei esse e-mail, me responderam que para eu encontrar a cura e encontrar a paz, eu precisava de me entregar à oração. Então foi quando eu comecei a investigar mais sobre a oração e descobri então a vossa forma de rezar o texto da misericórdia. Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E o primeiro vídeo que eu tive contato foi um vídeo de uma maratona da Divina Misericórdia. E eu vi aquilo e fiquei super apanhada por aquele momento. E depois fui encontrar as explicações sobre a imagem do Cristo misericordioso. Imprimi uma folha com o texto da misericórdia e a imagem do Cristo misericordioso, colei no meu quarto e comecei a rezar sozinha. Depois eu comecei a sentir o efeito. E as minhas crianças também não estavam muito bem, também tinham a mesma energia negativa que eu tinha, de falta de paz. As minhas crianças também tinham. Então, imprimi um quadro de 1,5 metro com a imagem de Cristo misericordioso e do outro lado eu coloquei a oração do texto da misericórdia e coloquei na parede do nosso quintal. E nessa altura, nós estávamos a passar também dificuldades financeiras do lar. Os doadores começaram a diminuir e o lar estava mais cheio, tinha mais crianças. Só no quarto das meninas eu tinha 60 meninas. Então, uns amigos já me tinham ajudado a comprar um outro terreno e nós queríamos construir. Já tinha aparecido muita gente que tinha se oferecido para construir, mas ninguém se dispunha para construir aquilo. Então eu disse às crianças, coloquei aquele Cristo no quintal e nós, como temos a nossa festa no dia 23 de agosto, eu disse a elas, vamos fazer novena. Vamos rezar ao Cristo misericordioso para que Deus, Nosso Senhor, derrame a sua misericórdia sobre nós e também nos traga pessoas para nos ajudar. E começamos a rezar todos os dias às 15 horas o texto da misericórdia. Todos os dias as crianças aprenderam. E, sem exagero, antes de nós terminarmos a novena, apareceu alguém que se ofereceu para construir a obra que nós queríamos. As doações que nós tínhamos perdido começaram novamente a reaparecer. Aí as crianças acreditaram e começamos então a rezar com mais fé o texto da misericórdia. E eu comecei a sentir muito mais paz na minha alma. Comecei a sentir mais calma. Comecei
a me sentir mais atraída para o Cristo misericordioso. Essa maneira de rezar ajudou muito a mudar o comportamento das crianças, muito mesmo. Eu não tenho palavras para dizer. Que era isso que eu gostaria que as crianças também aprendessem a orar e que um dia, quando elas saíssem do internato, elas tivessem essa ferramenta para poderem viver a vida delas com paz e com harmonia. E desde que nós começamos a ter a devoção à Divina Misericórdia na nossa casa, nunca mais tivemos falta de comida. Então nós temos uma organização não governamental que se chama Obra de Caridade da Criança Santa Isabel. E essa organização cuida de crianças órfãos abandonadas. As primeiras crianças que nós começamos a cuidar foram crianças que vieram da guerra. Foram crianças que os pais foram mortos na guerra e ninguém queria ficar com elas porque elas faziam parte de um partido que não era aceito. Então, nós ficamos com elas e desde aí começamos com essa organização que neste momento temos como crianças internas 128 crianças. Temos mais 70 crianças que são crianças da comunidade que nós cuidamos com assistência médica, alimentar e saúde. E temos pequenas escolas comunitárias que acolhemos crianças com dificuldades financeiras, crianças sem documentos, que damos a oportunidade de elas estudarem e de elas receberem uma instrução de fé, uma instrução acadêmica. Esse trabalho todo que nós fazemos e que é apoiada por pessoas do mundo inteiro. Então eu quis vir na peregrinação da Europa. Fui para Lisboa, fui na aparição de São José. E quando eu chego lá, qual é o meu espanto? Que no Sagrado Chamado acontece aquilo, né? Eu a rezar o terço da misericórdia ali, no meio do grupo. Quando chegou a hora da aparição, eu ajoelhei, entreguei-me, né? Coloquei-me nas mãos do Cristo. Qual é o meu espanto? Eu estava com os olhos fechados e alguém me tocou e eu fui para lá. Eu fui, acho que não era eu, não me senti mais eu ali. Eu senti que fui levada para algum sítio. Eu e a África toda e as crianças todas, passei que fui levada deste lugar para outro. É o que eu senti naquele momento. Eu acredito que Cristo curou muitas crianças naquele dia. Sobretudo não uma cura física, mas essa cura interior, essa cura profunda que as crianças africanas precisam. Hoy África palpita en mi corazón misericordioso. Hoje, África palpita em meu coração misericordioso. Y hago esto por todos E faço isso por todos, los que la han ofendido, os que ofenderam, los que la maltrataron, os que a maltrataram, los que la colonizaron aqueles que a colonizaram y que abrieron puertas inciertas e que abriram portas incertas para la perdición de las almas. para a perdição das almas. Vengo a abrir mis brazos y extender mis manos Hoje venho abrir meus braços e estender minhas mãos sobre un continente doloroso y sufrido. sobre um continente doloroso e sofrido. Vengo a ofrecer mi sagrado corazón Venho oferecer meu sagrado coração como expiación universal como expiação universal por todas las causas sucedidas por todas as causas sucedidas en el continente africano a través de las últimas décadas. no continente africano através das últimas décadas. Vengo a donar la luz de mi espíritu y de mi divinidad. Venho doar a luz de meu espírito e de minha divindade. Mi corazón hoy se regocija Meu coração hoje se regozija al ver recibido en su altar por ter recebido em seu altar una humilde cesta de intenciones y súplicas. uma humilde cesta de intenções e súplicas.
Quiero de esta forma Quero desta forma que mis más pequeños hijos de África que os meus pequeninos filhos da África tengan la total certeza y seguridad tenham a total certeza e segurança que su Rey está derramando sobre ellos su divina e infinita misericordia. que seu Rei está derramando sobre eles sua infinita e divina misericórdia. Aquí se encuentra una historia de vida, Aqui se encontra uma história de vida. almas que pertenecen al proyecto de Dios Almas que pertencem ao projeto de Deus y que están intentando e que estão tentando, en estos tiempos de crisis nestes tempos de crise, vivir la esperanza. viver a esperança. A Europa tem que encontrar meios de ajudar a África. Porque a Europa colonizou a África. Então, em vez da Europa, às vezes, sancionar os países africanos, devia encontrar outra forma de ajudar a África. Ajudar a África a ser ela mesma. De ajudar os africanos a serem eles mesmos. A terem conhecimentos, a terem ciência, a terem Deus, a terem amor uns aos outros e não ajudarem os africanos a se dividirem. Sintam esse afeto, esse amor, porque todos somos irmãos. Isso aqui não difere nada. O sangue que circula é o mesmo. Os códigos crísticos, quando entram em mim, entram no europeu. Então, que nós sintamos isso todos. Que nós, os negros, não olhemos para os europeus ou para os americanos como gente mais evoluída, os que têm dinheiro, os que têm tudo. E os europeus e os americanos também não vejam o negro como o pobre, o miserável, o que precisa de ajuda, não. Precisamos é de nos unir. União espiritual pela oração, pela compreensão, pela solidariedade. Eis-nos aqui, fazei o que tu achares melhor. Estamos nas tuas mãos. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Gadibeka kwa Jesus, gadibeka kwa Jesus, gadibeka kwa Jesus, emengi mone. Gindangi mushimana, gindangi mushimana, gindangi mushimana, emengi mone.